Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo. E como está sendo o seu sábado? Espero que tudo bem. E vamos a mais uma edição do Redação Rede Tarde, trazendo o que é notícia para você. Começo falando do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que afirmou que a facção criminosa PCC tem um grupo de elite treinado para atacar a autoridade de São Paulo. Além disso, o secretário também informou que foi um dos principais suspeitos de matar o ex-delegado Rui Ferraz. Foi capturado. Nesta sexta-feira, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, revelou que a polícia capturou um novo suspeito na morte do ex-delegado Rui Ferraz Fontes. Conhecido como Jaguar, o homem é apontado como um dos atiradores no ataque. A gente já tinha mencionado da possibilidade dele ser um dos atiradores, é um indivíduo de apelido Jaguar. Ele é membro do 1º Comando da Capital, ficou preso, cumpriu pena mais de 23 anos de prisão, ele cumpriu. É um indivíduo de extrema periculosidade, já foi preso por homicídio, latrocínio, organização criminosa. Nós estamos esperando os sinais digitais que foram extraídos e coletados em alguns locais e também tem a esperança de realizar a apreensão da arma de fogo do fuzil. Ainda de acordo com o secretário, dentro da facção criminosa do PCC, existe uma divisão de elite toda equipada para atacar autoridades, chamada de restrição tática. Segundo Derrite, esse grupo passa por um treinamento especializado com diversos tipos de armamento com um único objetivo: eliminar as maiores lideranças da segurança pública. Após anunciar as novas prisões, Derrite afirmou que ainda é cedo para conclusões definitivas sobre o caso e que agora a investigação está na fase de cruzar informações, aguardando laudos de DNA e balística. A polícia trabalha com duas linhas principais de motivação do crime. A primeira estaria ligada ao histórico de combate do ex-delegado contra o PCC. Já a segunda, na sua atuação na prefeitura de Praia Grande, que pode ter atrapalhado interesses da facção. E uma nova pesquisa revelou que aumentou o número de pessoas internadas no Brasil por causa de problemas causados pelo alcoolismo. Mas, segundo o mesmo levantamento, as mortes diminuíram. As informações com Anderson Nascimento. O número de internações do alcoolismo voltou a crescer no Brasil, segundo a 7ª edição do Anuário do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, elaborado a partir de dados do IBGE. Entre 2022 e 2023, o aumento foi de 2,8%, o que equivale a 4 pessoas hospitalizadas por hora em razão do transtorno do uso de álcool. Apesar do cenário, o levantamento mostra que houve uma queda de 9,2% nos óbitos pelo problema no mesmo período, tendência de redução observada pelo segundo ano consecutivo após o pico registrado durante a pandemia da Covid-19. Os especialistas apontam que a divergência entre mais hospitalizações e menos mortes pode estar relacionada a avanços no diagnóstico precoce e no acesso a tratamentos mais eficazes. Dessa forma, muitos casos que poderiam resultar em óbito estão sendo interrompidos antes de se agravarem. Ainda assim, o alcoolismo permanece como uma das principais causas de mortalidade no país. 10,5% das mortes associadas ao uso do álcool têm ligação direta com a doença, que faz, em média, 21 vítimas fatais por dia. A pesquisa destaca desigualdades regionais. Enquanto a média nacional de mortalidade é de 3,6 por 100 mil habitantes, estados como Piauí, Bahia, Espírito Santo e Tocantins registram índices superiores. Já no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina lideram em número de internações, com taxas bem acima da média nacional de 19,3 por 100 mil habitantes. Outro ponto de atenção é a diferença entre homens e mulheres. O estudo mostra que eles representam 90% das vítimas de alcoolismo, com aumento de 10% nas mortes entre 2010 e 2023. No caso das mulheres, houve queda de 2,5% no mesmo período. A maioria dos óbitos ocorre a partir dos 55 anos, quando os efeitos crônicos do uso nocivo da substância se somam a comorbidades comuns nessa faixa etária, como diabetes e hipertensão.
Além dos impactos de longo prazo, como cirrose e doenças cardiovasculares, o uso abusivo do álcool também está ligado a consequências imediatas, incluindo acidentes de trânsito e episódios de violência, que atingem, sobretudo, jovens com menos de 35 anos. Especialistas reforçam que o consumo excessivo costuma ser usado de forma equivocada como válvula de escape para dificuldades pessoais, o que exige políticas públicas voltadas não apenas ao tratamento, mas também à prevenção e ao apoio psicológico. Agora eu falo de um assunto preocupante. As mortes por câncer devem aumentar 75% no mundo até o ano de 2050. Na cabeça raspada, ela mostra a marca do tratamento, mas no sorriso estampado, toda a esperança de quem nunca desistiu da cura. Quando eu tinha 23 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez. Passei por todo o tratamento de quimioterapia, mastectomia radical, radioterapia. Hoje eu tenho 42 anos, tenho uma filha de 21 anos e um filho de 10. Estou curada. E criei o Instituto Olhar Rosa, que é para levar informação aonde não chega, para as mulheres de baixa renda, em vulnerabilidade, para que os cânceres de mama não cheguem tão avançado aos hospitais como estão chegando. Fabiana lutou contra o câncer por 2 vezes. E na sua família, mãe e irmã também tiveram que enfrentar o mesmo adversário. E assim como essas mulheres, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a cada ano milhões e milhões de pessoas recebem o diagnóstico do câncer. Só nos últimos 30 anos, a incidência de câncer apresentou uma escalada global, fechando o ano de 2023 com 18 milhões e 500 mil novos casos, mais do que o dobro em comparação com 1990. E de acordo com a revista científica inglesa The Lancet, os números ainda vão piorar. Isso porque, segundo o estudo, até o ano de 2050, o mundo deve registrar 30 milhões de novos casos de câncer e as mortes pela doença devem aumentar 75%. Para o médico oncologista Fernando de Moura, esses números devem ser encarados com seriedade, mas não como uma sentença. Eu acho que a gente deve observar com cautela esses dados. Pesquisas como essa, elas devem ser encaradas como um alerta, obviamente, mas não como um alarme, ou seja, nada que deva assustar a população. Claro que a primeira causa para isso é um aumento da população. Se a gente imagina que o câncer é uma doença do envelhecimento, a partir do momento que a população mundial cresce e envelhece, é esperado um aumento do número de casos e de mortes. A pesquisa científica revelou ainda que os países que vão enfrentar o maior impacto nesse quadro cancerígeno são os de baixa e média renda populacional. E isso, infelizmente, inclui a nós, os brasileiros. A realidade do Brasil, se comparada a países mais desenvolvidos, mostra que é preciso investir em políticas em saúde. Ela deve ser algo que nos deve guiar, principalmente para políticas públicas dentro dos próximos 25 anos. Então, a gente deve encarar esse dado como um alerta. A gente deve utilizá-lo para guiar políticas públicas, para focar naquelas doenças que são os fatores que a gente fala modificáveis, mas de forma alguma esse dado deve ser encarado para assustar a população. A pesquisa pontuou também que mais de 40% dos óbitos pela doença no mundo estão relacionados ao estilo de vida, ou seja, hábitos que podem ser modificados, deixando no ar uma ponta de esperança. Então, prevenção e cuidado na alimentação, unidos a uma rotina longe do sedentarismo, pode ser o melhor caminho para um futuro que foi vendido como triste, mas que tem tudo para ser feliz. Agora eu falo de um mapeamento inédito que revela como a agroecologia está enfrentando as mudanças climáticas no país. Segundo o estudo, está desaparecendo espécies e variedades de vegetais nativos no Brasil. Uma pesquisa inédita divulgada nesta quinta-feira por um grupo de trabalho coordenado pela Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, concluiu que as mudanças climáticas diminuíram em 56,3% as produções da agroecologia e causaram 41,1% de perda de alimentos. O mapeamento Agroecologia, Território e Justiça Climática foi feito de abril a junho deste ano. O trabalho pretende entender como a agroecologia está respondendo aos impactos das mudanças climáticas e quais são as soluções apresentadas por essas experiências. Ao todo, 503 experiências de 28 diferentes grupos foram ouvidas. As iniciativas são de 307 municípios e envolvem mais de 20 mil pessoas, entre agricultores, familiares, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, educadores e estudantes. Para 66%, os impactos das mudanças no clima se deram nos últimos 10 anos. Entre os relatos, 73,4% das experiências perceberam o aumento da temperatura e 70,8% identificaram a alteração do calendário das chuvas.
Entre as principais consequências, segundo o estudo, está o desaparecimento de espécies e variedades de vegetais nativos com 36,2%, sumiço de animais nativos com 30,4% e desaparecimento de variedades de vegetais agrícolas com 19,7%. O levantamento aponta ainda a percepção do aumento de doenças nas criações animais em 12,3%. Em relação à saúde humana, 34,4% perceberam aumento de doenças devido ao clima, como problemas cardíacos, diminuição da imunidade e adoecimento mental. A piora da qualidade do ar foi notada por 42,9%, em especial em grandes centros urbanos e áreas de mineração. O objetivo do estudo foi identificar soluções sobre as mudanças climáticas baseadas nas atividades da agroecologia, diferente das propostas de grandes sistemas de corporações do ramo alimentar e do sistema energético. Uma das questões mais significativas está relacionada à disponibilidade hídrica. Mais 50% de pessoas estão sofrendo com a indisponibilidade do recurso. Para os pesquisadores, a maioria das pessoas associa a emergência hídrica à caatinga, ao semiárido. Mas esse problema está também no Pampa, no sul, em comunidades quilombolas. Por conta desta realidade, indicam a importância de implementar tecnologias sociais de captação de águas da chuva, por exemplo. De acordo com o levantamento, a Amazônia e a região Nordeste registraram os casos de altas temperaturas como principal problema. O mapeamento pode servir de base para a criação de políticas públicas para ajudar os produtores mais vulneráveis na crise climática. Dessas 503 experiências da pesquisa, só 187 acessam esses recursos. O estudo aponta para a necessidade de apoio do Estado de forma qualificada para essas áreas de atuação que já estão desenvolvendo soluções para um problema global. E somente no ano passado, as tragédias ambientais custaram ao Brasil mais de 26 bilhões de reais e quase uma vida por dia. As mortes por desastres em 2024 tiveram um crescimento de quase 60% em relação a 2023. 306 vidas perdidas no ano passado em razão das tragédias ambientais no Brasil. O número equivale a quase uma morte por dia. Segundo dados da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, as fatalidades foram causadas principalmente por chuvas intensas, 79% ou 242 mortes. Os números foram fornecidos por um programa criado pelo Banco Mundial e pela Universidade Federal de Santa Catarina. No caso das mortes, a estatística do último ano cresceu 58% em comparação a 2023, que teve 193 óbitos. As mortes por eventos climáticos extremos, no ano passado, foram o quarto maior número do século, ficando atrás, por exemplo, de 2022, quando morreram 650 pessoas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 2024 foi o ano mais quente no Brasil já registrado desde 1961, com temperatura média de 25, acima da média histórica dos últimos anos. Além das mortes, no ano passado, os desastres naturais causaram uma perda econômica ao setor público de 2,230 bilhões de reais e ao setor privado, com prejuízos de mais de 24 bilhões e 600 milhões de reais. E veja a seguir, o novo guia de turismo agora inclui as favelas do Rio de Janeiro no roteiro para quem visita a cidade. E nesse domingo temos um jogão pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neoquímica Arena. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com Redação Rede Tarde. Como é bom estar com você e aqui você já sabe, fica sempre bem informado. E por falta de golpes surgiu mais um, o do toque fantasma utilizado com os cartões de banco por aproximação, que preocupa especialistas em segurança digital, principalmente porque o Brasil se destaca negativamente nesse tipo de crime no mundo. As informações com Anderson Nascimento.
A popularização dos pagamentos por aproximação trouxe rapidez e praticidade para consumidores, mas também abriu espaço para uma fraude que vem ganhando destaque: o chamado golpe do toque fantasma. Criminosos exploram a tecnologia NFC, usada em cartões, celulares e relógios inteligentes para realizar transações não autorizadas de forma quase imperceptível. De acordo com as empresas de cibersegurança, o golpe ocorre de duas maneiras. Na versão presencial, os criminosos precisam estar fisicamente próximo da vítima, geralmente em locais lotados, como filas e shows, para capturar o token de pagamento do cartão ou dispositivo. Esse código criptografado é transmitido em tempo real para outro celular, que imediatamente o utiliza em uma maquininha para efetivar a compra. Já na modalidade remota, os golpistas recorrem à engenharia social, se passando por funcionários de instituições financeiras para induzir a vítima a instalar aplicativos fraudulentos que capturam os dados de pagamento. Um levantamento internacional revelou que o Brasil concentra 47% das tentativas de golpe do toque fantasma registradas no mundo, ficando à frente de países como Índia, China e Espanha. A combinação de alto uso de pagamentos digitais e a vulnerabilidade dos usuários coloca o país em posição de destaque negativo nesse cenário. Por se tratar de um golpe silencioso, muitas pessoas só percebem a fraude após checar a fatura do cartão. Os especialistas orientam medidas preventivas, como nunca instalar aplicativos a pedidos de supostos atendentes, desconfiar de mensagens inesperadas de bancos, além de utilizar carteiras ou capas que bloqueiam o NFC. Caso seja vítima, é essencial acionar imediatamente a instituição financeira, solicitar bloqueio do cartão e registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito online no site da Polícia Civil. E a Justiça liberou mais de 2 bilhões de benefícios atrasados do INSS. O valor é para segurados que entraram com ações para revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de 2 bilhões e 400 milhões em atrasados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. As ações, autuadas em agosto, são referentes a cerca de 116 mil processos de beneficiados. Têm direito os segurados do INSS que entraram com ação para revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. Por isso, só quem entrou com processo na Justiça tem direito a receber os atrasados. Além das ações previdenciárias, foram liberados aos tribunais regionais federais de cada região, para pagamento de requisições de pequeno valor, outros tipos de ações, totalizando o valor de 2 bilhões e 800 milhões de reais. O Conselho afirma que cabe aos tribunais o depósito dos recursos financeiros, de acordo com o cronograma de cada um. Para saber o valor liberado, clique no link de cada região da Justiça Federal. E a União Europeia aprovou o uso de um medicamento de última geração para o tratamento de Alzheimer. Vamos acompanhar. Em um comunicado, a Comissão Europeia autorizou a comercialização do Kinsula para tratar os estágios iniciais da doença, incluindo a demência leve. O medicamento foi produzido por uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a Eli Lilly. A medicação gerou forte controvérsia médica sobre a sua utilidade. Em ensaios clínicos que foram realizados durante anos para atrasar a deterioração da saúde dos pacientes, ela não causou efeitos. E quando houve algum efeito, ele foi muito limitado, a ponto de alguns especialistas destacarem que não houve diferença significativa no controle do Alzheimer. Além disso, o medicamento pode causar efeitos colaterais graves, principalmente sangramento e acúmulo de um líquido no cérebro, que provoca inchaço e aumenta a pressão craniana, o que pode levar à morte. O Kinsula só pode ser utilizado por pacientes que estão nos estágios iniciais da doença e que não sejam vulneráveis aos efeitos colaterais. O Alzheimer é um transtorno cerebral que causa perda da memória, aos poucos impedindo o portador de realizar tarefas básicas. E em estágio avançado, causam alterações de humor e ainda provoca esquecimento a ponto de os doentes não reconhecerem os familiares. O novo guia de turismo agora inclui as favelas do Rio de Janeiro no roteiro para quem visita a cidade. A obra busca valorizar a criatividade e a diversidade dos cariocas.
Um empadão de frango servido no Alto da Babilônia, uma casa coberta por mais de 380 relógios no Santa Marta, uma maquete de tijolos pintados que conta a história das favelas em miniatura em Laranjeiras, são atrações pouco conhecidas do grande público, mas que agora ganham destaque em um roteiro turístico. O Guia das Favelas, feito pelo Instituto Alpaba, convida cariocas e turistas a encarar o Rio de Janeiro por uma nova lente, revelando experiências que vão além das paisagens já famosas da cidade. Lançada neste sábado, a publicação, produzida em português, espanhol e inglês, percorre territórios como Vidigal, Rocinha, Mangueira, Providência, Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia, Chapéu Mangueira e Santa Marta. No topo do Vidigal, com uma das vistas mais famosas da cidade, o Bar da Laje já se tornou ponto turístico e patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Em cada um deles, o visitante encontra projetos sociais, espaços culturais, restaurantes e trilhas que revelam como as comunidades se reinventam e abrem suas portas para o turismo de forma sustentável e acolhedora. Na Babilônia, o roteiro mistura gastronomia e consciência ambiental. O Bar do David é famoso por pratos como feijão com frutos do mar, que atraem tanto turistas quanto moradores recém-chegados da Praia do Leme. Logo acima, a Cantina da Val se tornou parada obrigatória pelo empadão de frango, além de bolos e biscoitos caseiros. Já o projeto Favela Orgânica apresenta um outro sabor da comunidade: hortas urbanas, compostagem e oficinas de gastronomia sustentável que fazem sucesso dentro e fora do país. Agora, falando do nosso futebol, esse fim de semana temos um jogão pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neoquímica Arena em momentos diferentes na temporada. Corinthians e Flamengo é o grande clássico da rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam na Neoquímica Arena no domingo, às 8h30 da noite, e vivem momentos distintos no futebol. O Flamengo vem de uma classificação difícil na Libertadores contra o Estudiantes e é líder do Campeonato Brasileiro. Já o Timão vem de uma derrota para o Sport na Ilha do Retiro na última rodada da competição e está em 10º na tabela. Os donos da casa vão a campo com os retornos do atacante Guinegão, que cumpria suspensão, o volante Charles e o meio-campista Luiz Gustavo Bahia. Ambos, se recuperando de lesão, já podem retornar aos gramados neste domingo. Apesar dos retornos, Dorival Júnior conta com desfalques importantes na equipe. A presença de Memphis Depay ainda é incerta. O departamento médico do Timão trata o caso com extrema cautela e, para não agravar o problema, cogita não liberar o holandês para o jogo. O Corinthians também trata as lesões dos meio-campistas Rodrigo Garro e André Carrijo. Já do lado rubro-negro, o treinador Felipe Luiz conta apenas com os desfalques do volante Eric Pulgar e o atacante Michael. Vale lembrar que o Corinthians lançou a nova camisa 3, inspirado na linha Total 90 de 2005. Porém, o retrospecto de estreia de camisa contra o Flamengo não é muito bom, confira. Em 2018, o Corinthians perdeu de 3-0 em Itaquera, estreando a camisa em homenagem a Ayrton Senna. Já em 2020, estreando a camisa que homenageia o Corinthians Casuals, perdeu por 5-1 em casa. No ano passado, perdeu por 2-0 no Maracanã, estreando a camisa principal. E a mais recente, também estreando o uniforme principal, perdeu de 4-0 no Maracanã. Antes da bola rolar, a diretoria do Corinthians prepara ações para celebrar a carreira de Renato Augusto, que anunciou a aposentadoria na última quinta-feira. Os telões do estádio devem exibir um vídeo com momentos marcantes da trajetória de Renato Augusto pelo clube, no qual conquistou um Paulista e uma Recopa Sul-Americana em 2013 e o Campeonato Brasileiro em 2015. Essas 3 taças levantadas por Renato Augusto com a camisa do Corinthians devem ser exibidas no gramado. Vai ser uma grande partida. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente fim de tarde. Tchau!